Fala galera, agora a gente vai falar sobre a velocidade vetorial instantânea. E aí a gente vai lembrar um pouquinho lá, de novo, da cinemática escalar, onde a gente definiu a velocidade escalar instantânea como sendo o limite do deslocamento ΔS sobre ΔT, o deslocamento escalar sobre o intervalo de tempo. E assim a gente vai fazer aqui para a velocidade vetorial instantânea. Então a gente define a velocidade vetorial instantânea, o vetor v, como sendo o limite da razão do vetor de deslocamento sobre o intervalo de tempo. E o que significa isso? Significa o seguinte: à medida que esse ΔT vai ficando pequenininho, beleza? Ou seja, vai se aproximando de um dado instante de tempo, significa que esse ponto 2 ele vai cada vez mais se aproximando do ponto 1. Até que num dado instante, esse cara praticamente coincide, beleza? Por isso que a gente diz, no limite de um ΔT muito pequeno, essa razão vai ser justamente a minha velocidade instantânea, ou seja, a minha velocidade naquele instante de tempo. Tranquilo? O que eu quero que você observe também é o seguinte, é que o vetor velocidade ele vai ser sempre tangente à minha trajetória. Então, em cada ponto dessa minha trajetória, o meu vetor velocidade ele vai assumir um módulo, uma direção e um sentido. Não necessariamente sempre módulos diferentes ou sempre módulos iguais. Tranquilo? Tanto que eu posso ter uma situação onde esses vetores, V1, V2 e V3, podem ter o mesmo módulo, mas eles podem ter direções e sentidos diferentes. É por isso que a gente diz, né, que os vetores de velocidades em cada um desses pontos são diferentes. Porque para ser igual, os vetores têm que ter o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Repare que aqui eu posso ter o mesmo módulo, o mesmo comprimento, o mesmo tamanho, a mesma intensidade, mas eles apontam em direções e sentidos diferentes. O vetor velocidade ele também vai ter sempre o mesmo sentido do movimento. Então, se o movimento é de 1 para 3, o sentido do vetor velocidade tem que estar indicando isso, de 1 para 3. Tranquilo? Um outro detalhe que você tem que observar é que, nesse caso, o módulo do vetor velocidade ele vai coincidir com o módulo da velocidade escalar. Tranquilo? Cuidado que isso não é igual ao módulo do vetor velocidade média, que a gente viu anteriormente, com o módulo do vetor, da velocidade escalar média. Lembra que o módulo do vetor velocidade média sempre vai ser menor ou igual ao módulo da velocidade escalar média. Então, você precisa tomar cuidado com isso daí. Daqui a pouco a gente vai falar sobre aceleração, beleza? Então, aceleração média, vetorial média e aceleração